anteposto. Nos casos em que o sujeito aparece anteposto ao verbo, o verbo permanecerá sempre no plural. Então, eu tenho aqui, professora e os alunos visitaram, tá? A professora e os alunos visitaram. Vou perguntar para o verbo quem é o sujeito. Quem visitaram a feira de exposições? A professora e os alunos. Então, qual é o meu sujeito? A professora e os alunos. Sujeito composto anteposto ao verbo. Como é que o verbo fica? No plural, tá? Aí o livro apresenta aí um outro caso para gente, que se esse sujeito anteposto tiver anteposto ao verbo, mas ele for composto por palavras sinônimas, eu posso também fazer a concordância atrativa. Olha o exemplo que a gente tem aí no livro. Ó. Calma e tranquilidade reina aqui. Calma e tranquilidade reinam aqui. Tenho duas possibilidades. Por quê? Porque essas palavras são palavras sinônimas. Tá? Se as palavras não forem sinônimas, sujeito, anteposto, composto, verbo no plural. Se as palavras forem sinônimas, calma e tranquilidade, paz e harmonia, palavras sinônimas, eu tenho duas possibilidades. O verbo pode ficar no plural ou pode ficar no singular. Beleza? Ou se eles estiverem também em gradação. Gente, olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Um sussurro, uma voz, um grito. Então, gradação por quê? Porque foi crescendo de uma coisa para outra. Primeiro eu tinha um sussurro, depois eu tenho uma voz, depois eu tenho um grito. Então, foi crescendo, foi aumentando. Eu tenho aqui uma gradação. Tendo sujeito composto formado por gradação, eu também tenho essas duas opções. Verbo no singular ou verbo no plural, tá? Depois, próximo caso que a gente tem aqui, ó. Sujeito composto, mas agora ele está posposto, depois do verbo. Nos casos em que esse sujeito aparece posposto ao verbo, o verbo pode ficar tanto no singular como no plural. Ele pode fazer a concordância atrativa ou ele pode fazer a concordância no plural, tá? Exemplos que a gente tem aqui. Peraí que no slide não está aparecendo, na gravação não está aparecendo aqui para vocês os exemplos. Deixa eu subir um pouquinho aqui o slide. Vamos lá. Então, aqui eu tenho visitaram a feira de exposições, a professora e o aluno. Sujeito, posposto, composto. Visitaram ou visitou. Duas possibilidades. Posso concordar com visitaram no plural, tá? Concordando com os dois núcleos do sujeito, ou eu posso concordar com o núcleo mais próximo, que é a professora, tá? Significa que só a professora visitou a feira? Não, significa que essa concordância é possível, tá? A professora e os alunos visitaram a feira, mas eu posso falar esse verbo no singular. Belezinha? Vamos lá agora sim para o próximo slide. Quando o sujeito for formado por infinitivos, lembrando, o que é infinitivo mesmo? Infinitivo é o nome do verbo. Cantar, pular, correr, amar, tudo isso são os infinitivos do verbo. O verbo fica no singular, tá? Mas caso esses infinitivos sejam antônimos, ou seja, palavras opostas, o verbo concorda no plural, tá? Então, gente, é um caso bem específico, não pode esquecer, tá? Sujeito formado por infinitivos. Fumar e beber não traz benefícios ao organismo, não traz, verbo no singular, tá? Mas se esses infinitivos forem opostos, forem antônimos, o verbo vai ficar no plural, tá? Subir e descer, ou seja, coisa contrária. Antônimos, subir e descer escadas são ações que todos deveríamos praticar, tá? Então, presta atenção nisso. Tem o infinitivo? Beleza. Mas esse infinitivo são só palavras, são só verbos no infinitivo, ou esses infinitivos são palavras contrárias, tá?
Próximo e último slide. Agora tem que prestar muita atenção, gente, que aqui também é um caso bem específico. Quando os núcleos do sujeito são representados por pronomes pessoais do caso reto diferentes, ou seja, pessoas diferentes, que é como o livro de vocês chama esse caso aí, pessoas diferentes, tá? Pessoas gramaticais diferentes. Com as 3 pessoas, eu, tu e ele, o verbo vai ficar no plural e a prioridade será a pessoa de número maior, no caso aqui, primeira pessoa, tá? Então, como é que vai ficar isso? Deixa eu subir de novo o slide aqui, que não tá dando para enxergar. Como é que vai ficar isso? Eu, tu e ele vamos hoje ao dentista. Vamos por quê? Primeira pessoa do plural, nós. Nós vamos. Eu, tu e ele vamos. Porque a preferência é concordar com a primeira pessoa, já que eu tenho as 3 pessoas distintas, as 3 pessoas possíveis. Primeira, segunda e terceira. Vai concordar com primeira pessoa, tá? Depois, se eu tiver esse sujeito com a segunda e a terceira pessoa, o verbo pode concordar no plural tanto com a segunda pessoa ou com a terceira pessoa, tá? Exemplos: tu e ela ireis ficar bem até o final da manhã, ou tu e ela irão ficar bem até o final da manhã. Então, se eu tiver aqui no caso segunda e terceira pessoa, eu posso concordar tanto com a segunda, tanto com a terceira, tá? Mas se eu tiver as 3 pessoas, eu preciso necessariamente concordar com a primeira pessoa, beleza? Casos que a gente tem aqui no livro. Vamos lá. Eu, tu e Maria devemos ir. Eu, tu e Maria. Se eu tenho eu aqui, o eu vai prevalecer, levando o verbo para a primeira pessoa do plural. Helena e tu podereis ou podem fazer isso, porque aí eu posso concordar com a segunda pessoa no plural ou com a terceira pessoa no plural. Belezinha? Então é isso. Terminamos, graças a Deus, os casos de concordância verbal, tá? Estudem, releiam, façam os exercícios para não ficarem com nota baixa, tá? Mais uma vez, é complicado, não é fácil, são muitos casos, mas não tem mistério, é só estudar. Se estudar, vai conseguir, beleza? Bye bye, gente, até a nossa aula.